Olá, tudo bom? É bom estar com vocês aqui de novo. E eu queria apresentar para vocês nesta uma série curta, né? Não muito longa, mas uma série bem interessante, que é a série Os Mais Visualizados do Meu Scribd, né? Então nós temos uma plataforma chamada Scribd, e nessa plataforma nós postamos algum conteúdo que nós produzimos durante algum tempo. Temos uma média de 69 carregamentos lá e alguns receberam views fora do comum, né? Mais de 100 visualizações, tem uns 400 e poucas visualizações. Então eu decidi fazer essa série agora de final de ano, agora 2019, para vocês sobre os mais lidos no Scribd, os mais visualizados no Scribd, ok? E a nossa aula de hoje vai ser sobre os mandatos criacionais, ok? Os mandatos criacionais. Se você gosta do conteúdo do nosso canal, você se inscreva nesse canal, compartilhe, chame outras pessoas para conhecer o conteúdo do canal e assim possamos de fato divulgar aí a fé reformada, a fé presbiteriana para um bom número de pessoas, ok? Muito bem, então nós vamos trabalhar hoje os mandatos criacionais dentro de um tempo bem resumido mesmo, nada demorado, mas algo que seja pontuado daquilo que nós ventilamos, ensinamos nas igrejas por onde nós passamos e pastoreamos, ok? Muito bem, a primeira questão que a gente precisa considerar é o seguinte, que o registro da revelação apresenta-se sempre em 3 mandatos específicos, conhecidos como cultural, social e espiritual. Esses mandatos, eles são os condutores da aliança de Deus com o seu povo. Então a gente olha para os mandatos como aquilo que conduz toda a aliança como um todo, né? Dentro daquela concepção, né, reformada da tríplice estrutura, né, que é a criação, queda, redenção e restauração. Essa tríplice estrutura, né, redenção e restauração, ela está muito ligada. Então, dentro dessa estrutura você vai ver a doutrina dos mandatos criacionais, ok? Muito bem. Essa tríplice estrutura e os mandatos criacionais são discutidos e apresentados na teologia bíblica. E a definição de teologia bíblica, como Gerhard Voss coloca para nós, né, é que teologia bíblica é aquele ramo da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus registrada na própria Bíblia. Então é o processo desta revelação que é estudado. Podemos também assegurar que a cosmovisão, né, a visão de mundo que nós temos, ela é baseada na estrutura, criação, queda e redenção e restauração, como nós já mencionamos. Ela é permeada pelos mandatos da criação como fios condutores do pacto de Deus com o homem. Okay? Diante disso, passaremos a analisar esses mandatos de maneira mais pontuada e lacônica, lógico. Nós não vamos entrar em todos os detalhes, porque nós não temos tempo para isso, ok? Então, consideremos aí o mandato cultural. O que significa o mandato cultural, né? Esse mandato acentua especificamente a relação da humanidade com o cosmos, com a criação. Então, a criação é o teatro da glória de Deus e o palco dessa sua atuação. Então, quando eu estudo o mandato cultural, eu estudo dentro dessa perspectiva teológica, dentro dessa perspectiva bíblica, de que a criação ele é o teatro da glória de Deus, como dizia Calvino. Nós olhamos para a criação como essa estrutura, né? A pergunta é onde se fundamenta esse mandato cultural, né? Esse mandato encontra-se lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, né? No qual nós lemos, e Deus os abençoou, ele disse, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai, né, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o animal que rasteja pela terra. Então você tem aí, dentro dessa estrutura bíblica, a ordem de Deus de cuidar da criação, de zelar pela criação. A primeira frase desse texto, sede fecundos, multiplicai-vos, significa desenvolver o mundo social, formar famílias, igrejas, escolas, cidades, governos e leis. A segunda frase, enchei a terra e sujeitai-a, significa subordinar o mundo natural. Fazer a colheita, construir pontes, projetar computadores, compor músicas. Isso faz parte desse mandato cultural que a igreja evangélica, de modo geral, no Brasil, ignora
e faz pensar que tudo que é produzido no mundo é coisa satânica e nada de uma ordem, de um mandato de Deus. Por outro lado, você tem teólogos que vão tentar justificar esta ação do homem, né, como um todo, inserindo dentro dessa concepção uma doutrina chamada a graça comum. E você olha para o texto, você vê que não é graça comum, você vê que é uma ordem do Criador ao sucerano, ao vassalo. Ele dizendo, vocês devem fazer isto, o papel de vocês é este, o alvo de vocês é este neste mundo. Então não tem nada a ver com graça, tem a ver com ordem, né? Por isso que é mandato cultural. Ok? Muito bem. Olhando para o mandato cultural, né? Ele implica na redenção de culturas inteiras. Eu uso redenção aqui não no sentido da perspectiva do pessoal que usa a expressão graça comum, mas redenção no sentido de que Deus, na sua grandiosidade, dará a este homem que é a sua imagem a condição de fazer uma cultura desenvolvida, né? O vocábulo dominar empregado aqui nessa passagem indica a capacidade real de supervisão. É o vice-regente. A palavra aqui hebraica, veredu, né, vem da raiz da palavra hadar, que tem um sentido de governar, dominar e até subjugar. Sabemos que em Gênesis capítulo 1, versos 26 e verso 28, o verbo ocorre com um sentido de positivo, quando se declara que a humanidade criada à imagem de Deus deve subjugar, dominar a terra, ou reinar, né, a palavra hadar novamente, sobre todos os animais. A espécie humana é dada a responsabilidade sobre esta criação de Deus. E aí a questão é como fica evidente pelo fato de que esse mandato, esta ordem de Deus é parte da bênção de Deus sobre eles. E os abençoou, verso 28 do capítulo 1 de Gênesis. Então, quando você estuda a teologia do texto, quando você estuda a história do texto, a exegese do texto, você descobre que o texto caminha na direção de apontar que o homem é criado para ser vice-regente. Ele não deve ser Deus, e aí há o grande problema lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, né? Nós vamos ver isso. E aí ele cai, e aí ele quer ser igual a Deus, né? A tentação é exatamente tentar ser igual a Deus. Mas também devemos ressaltar que o uso deste verbo dominar aqui na língua original hebraica, ele tem um sentido, é que ele não consistia em uma licença para a humanidade abusar das ordens da criação, que nós chamamos da depredação da criação, né? Mas pelo contrário, ele deveria ser apenas um vice-regente de Deus, a quem ele tinha que prestar contas. Então Adão ele deveria cuidar da criação, ele deveria ser o mordomo da criação. O aspecto da imago Dei, ou a imagem de Deus, é a força propulsora para o conceito do mandato cultural na esfera do domínio neste mundo. Então, quando o homem é chamado à criação, quando o homem é chamado à existência, ele é chamado à existência com esta possibilidade única e singular de se apresentar diante de Deus como aquele que é soberano sobre a vida deles, ok? Mas veja bem, ao estudarmos sobre este mandato, nós aprendemos que o homem é chamado para santificar e para colocar cada esfera da sua vida, sua educação, seus recursos, nas mãos de Cristo. E feito isso, ele deve saber administrar cada área já mencionada para a glória de Deus nesse mundo. Então, essas áreas que são colocadas na mão do homem, ela deve ser governada pelo homem para a glória de Cristo. Lembra lá o que Abraham Kuyper vai dizer, que cada centímetro dessa terra, não existe nenhum centímetro dessa terra que Cristo não reclame. Isto é meu, isto me pertence. A Nancy Pearce, no seu livro A Verdade Absoluta, nos alerta o seguinte, ele vai dizer o seguinte, a lição do mandato cultural é que o nosso senso de comprometimento depende de nos dedicarmos ao trabalho criativo e construtivo. A isso nós chamamos de redenção cósmica. Deus nos deu este mandato para exercermos o domínio nas mais diversas áreas do saber e para o resgate das culturas para a glória dele somente. Então, tudo que nós produzimos visa primeiramente a glória de Deus. E aí você me pergunta, como devemos nos envolver com isto, né? Então, devemos nos envolver de fato visando sempre a glória do Senhor, ok?
Em segundo lugar, consideremos o mandato social. O segundo mandato a ser considerado é o chamado mandato social. O Dr. Gerhard von Groningen vai dizer que esse mandato fala das relações sociais. Esse mandato está fundamentado em Gênesis capítulo 2, versos 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, esse adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-o numa mulher, e ela trouxe, e disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui a estrutura da família já estabelecida. A família é ordenada em termos de um desapegar-se e unir-se a outra. Embora já tenhamos considerado um aspecto do mandato cultural, que é a criação de famílias, isso também se torna evidente por causa da origem divina, de haver uma fecundação e uma multiplicação lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Todavia, esta ordem da formulação familiar está pertinentemente estabelecida nesse trecho de Gênesis capítulo 2, versos de 21 a 24. A criação da família, ela aponta para isso. Quando Deus cria a mulher, o objetivo é tirar a solidão de Adão, para que Adão tivesse alguém, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, diz o texto, né? O companheirismo é algo que Deus prima na criação, e o casamento não deve ser uma prisão para os solteiros, mas a liberdade e amizade e cumplicidade para uma vida matrimonial. Então, o casamento visa essa estrutura muito interessante. O Dr. Longman, Trump Longman, terceiro, tem uma palavra muito significativa sobre esta questão. Ele diz que o casamento envolve um homem e uma mulher que deixaram os pais e constituíram uma nova unidade familiar. Van Groningen, novamente, nos diz que o mandato pode ser dado porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança como macho e fêmea. O relacionamento tinha que ser visto como uma igualdade diante de Deus. Aqui aprendemos também que a organização da família existe uma relação heterossexual, homem e mulher, macho e fêmea. Adão se une à sua mulher e não a outro homem, não é Adão e Ivo, é Adão e Eva. Nem mesmo a mulher se une a uma outra mulher, né? Não é Eva e Ada, não, é Adão e Eva. Mas o que está escrito aqui é macho e fêmea, significa que eles formam unidade familiar. Então, em Gênesis capítulo 1, verso 28, nós temos a extensão deste mandato de forma interessante. A finalidade de geração de filhos e filhas para cumprir o mandato pactual era de capital importância: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a. O verbo fecundar aparece no hebraico, a palavra peru tem um sentido de frutificar, tragam frutos. O mandato social estabelece a necessidade de um homem tem de constituir famílias e sociedades para cumprir essa ordem original de Deus que lhe deu a raça humana. O homem deveria continuar a sua posição como dominador, como vice-regente social, com a perpetuação da sua prole. Então, a sua prole seria a continuação do seu governo no mundo. Ele governaria o mundo dentro da ordem que Deus havia estabelecido, mas essa continuação ou a sucessão da vice-regência estava na sua prole. Pois bem, isso nos leva agora para o próximo mandato, que é o mandato espiritual. O terceiro aspecto a ser considerado sobre este assunto dos mandatos criacionais é o mandato espiritual. O mandato espiritual envolvia a comunhão e obediência para com Deus, né? Estava exatamente marcada pelo dia da adoração ao soberano de todas as coisas. Vemos isso lá em Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra, que fizera como Criador, nesse dia, né, de toda a criação que tinha feito, descansou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O conceito embrionário de um dia de descanso está alicerçado nesta passagem.
Lembrem-se, por exemplo, que quando Moisés ele justifica a guarda do dia do Shabat, ele vai trazer lá atrás, dizendo como o Senhor ordenou no princípio, mas a gente vê que durante o cativeiro egípcio esse povo não guardava o Shabat. E da onde ele está voltando? Está voltando lá para Gênesis capítulo 2, ok? Muito bem, então esse conceito está presente e ela evoca a comunhão primeira do casal edênico com Deus. Eles desfrutavam da comunhão com Deus. O Shabat de Deus entra em ação na narrativa bíblica como o Vei Shabbat, né? Ao trazer o sábado à existência, Deus estava concedendo a este homem para que este pudesse desfrutar de uma comunhão mais íntima e pessoal com ele. O homem trabalharia, como nós vemos em Gênesis capítulo 2, verso 15, ele deveria cultivar o jardim, mas ele também deveria cultuar a Deus. Ele deveria ter um dia de culto, de adoração ao Senhor, ok? Muito bem, então devemos lembrar também que a guarda do sábado estava ligada a dois mandatos pactuais anteriores, ou seja, o mandato cultural e o mandato social. Então esses dois mandatos estavam ligados. A convicção de que a guarda do sábado é uma obrigação perpétua se baseia em parte na instituição do sábado em Gênesis capítulo 2, verso de 1 a 3, juntamente com o trabalho em Gênesis capítulo 1, verso 24 e capítulo 2, verso 15. E o casamento, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Deus institui o sábado para governar a vida de toda a humanidade. Assim como são permanentes as ordenanças do trabalho e do casamento, assim são também as ordenanças do Shabat ou do sábado. Ok? E aí é interessante, porque quando nós estudamos a teologia reformada, a teologia presbiteriana, nós descobrimos que há dentro da Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, o capítulo 21, que fala do dia do Senhor e do culto. Então, do culto, ele diz assim, esses dois temas estão interrelacionados exatamente por causa do Shabat prescrito na Escritura, né? Então, no momento espiritual, no mandato espiritual, nós temos o homem tem a comunhão com Deus Criador, para que possa deleitar-se em Deus nesse dia que o próprio Deus separou para ele, e esta comunhão com Deus se dava no ambiente litúrgico, no ambiente de culto, no ambiente da adoração. Ainda neste mandato estava também envolvida a ideia de obediência perante ao próprio Deus, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, quando diz: o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore comerás livremente do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Aqui nós temos o homem sendo chamado a pactuar-se com Deus. Veja, esse pacto Deus estabelece com Adão. Este pacto tem sido considerado como pacto de obras. E parece-nos que alguns sugerem que Adão deveria obedecer o pacto para obter vida eterna. Todavia, alguns preferem chamá-lo de pacto de vida. E por quê? Porque a resposta é simples. Deus aqui não promete vida a Adão, mas lhe assegura a morte certa no caso desobedeça. Entretanto, a discussão sobre essa nomenclatura não tem problema, porque tanto o Catecismo Maior de Westminster como a Confissão de Fé de Westminster, os padrões de Westminster usam um pelo outro, o pacto de obras com o pacto de vida. Então, bem interessante essa discussão. Então, a vida ela é marcada pela comunhão com Deus, ou por uma espiritualidade autêntica. Adão deveria preservar essa comunhão com Deus, que Deus implicava na vida. Todavia, o homem deliberadamente decide violar, perpetrar o pacto, né? E aí quebrar a comunhão com Deus. Por isso que a nossa vida é desse jeito, é caótica desse jeito. E aí, em resposta a essa rebeldia, ele recebe a morte. Então, Adão recebe a morte por causa disso. Muito bem. Esse mandato pactual implica numa vida de obediência e de adoração, de forma inegociável. Este pacto e este mandato ele vai perpetuar mais na frente. Nós vamos ver também os propósitos do Shabat aqui nessa série, tá? Então nós vamos entender um pouco sobre essa discussão mais à frente. O homem ele foi criado para glorificar a Deus e se deleitar nele. Isto é feito mediante a obediência restrita à palavra de Deus, bem como a celebração litúrgica diante do próprio Senhor. E agora nós caminhamos para as considerações finais a respeito desse tema, ou seja, dos mandatos criacionais. Nas considerações finais eu quero mencionar para você o seguinte, que na teologia reformada esse tema dos mandatos criacionais é amplamente desenvolvido. Todavia é pouco aplicado, é pouco ensinado nas igrejas evangélicas. Daí talvez os views tenham surpreendido a nós quando nós lançamos esse estudo lá no nosso Scribd. Então nós agora estamos lançando aqui nas nossas mídias para que você possa ter acesso também a este conteúdo
e você possa também divulgar para outras pessoas. Então, certamente, a ausência de ensino da maturidade da igreja, para que a igreja caminhe dentro desses mandatos pactuais, tenha gerado essa problemática toda. A igreja hoje ela perdeu o sentido da importância dessa doutrina, ok? No aspecto espiritual, irmãos, né? Então, nós vimos nesse estudo que cabe ao homem governar este mundo, né? O governo está debaixo da autoridade do homem, e o homem precisa governar este mundo, e as leis que são criadas, são contrárias à palavra de Deus, acabam ameaçando este governo do homem. No aspecto espiritual, nós podemos tirar as implicações do fato de que, da fraqueza e da letargia da igreja, deve ser o fato da negligência profunda de uma comunhão autêntica com Deus no dia do Senhor, no domingo, no sábado da criação. Pois a igreja de hoje está caminhando para uma secularização, para o individualismo, para um pragmatismo. O divino já não ocupa mais a centralidade da nossa vida. A centralidade da vida das pessoas não é mais Deus, não é mais a comunhão com Ele. Comunhão virou apenas a ideia de você estar numa atividade comum, onde todo mundo trabalha, onde todo mundo está ali envolvido, há um churrasco, aquilo virou comunhão, mas não a vida litúrgica, né? Isso é interessante. Também nesse mandato pactual nós temos o domingo, o domingo do Senhor no mandato espiritual de modo interessante. Devemos também reconhecer que somos e que fomos criados para a obediência restrita a Deus e nos deleitarmos nele. Devemos cumprir os nossos papéis originais intencionados pelo próprio Criador. Ele nos criou para que nós tivéssemos domínio sobre o mundo como vice-regentes, reconhecendo que cada espaço da criação é reclamada por Cristo como sendo exclusivamente propriedade dele. E neste processo devemos trazer a nossa mente, o nosso coração e as nossas famílias como sendo projetos de Deus. Deus criou as nossas famílias para Ele, para a glória dele, por isso que eles devem estar no culto, adorando, celebrando a Deus conosco. E por fim, devemos trazer no coração que aquilo que confere sentido à nossa existência é aquilo que é eterno e imperecível. Por isso devemos reservar um tempo para a contemplação da adoração a Deus eterno que criou todas as coisas. O encontro com Yahvé no dia que Ele nos deu, o Santo Domingo, o Santo Sábado, o sábado cristão, né? O domingo, o dia de adoração, para que a alma seja alimentada, frutificada, né? Treinada com isso. Então que Deus abençoe, sendo graça sobre vocês. Lembrando para você que o esboço desta aula estará na descrição deste vídeo. E também peço que você compartilhe, divulgue e assine as notificações para que você seja notificado quando tiver vídeo novo no nosso canal. Deus abençoe.